Ainda não está claro? Vou trazer um segundo exemplo. Uma ideia completamente inexistente nesses povos, tá? Não só nos egípcios e mesopotâmicos, nas tradições mais antigas, mas como eu disse, aqui tem mais documentação, vou me focar aqui. Que a ideia de uma alma individual, né? Uma alma em qualquer acepção que se queira, que singulariza, que particulariza o indivíduo em relação ao outro, né? Cada indivíduo como tendo uma alma, seja essa alma entendida de forma transcendente ou não, não importa. Pausa. É algo que... Não, mas a alma, ela é um conceito... Ninguém diz que a alma é um conceito antiquíssimo. Até porque disse que ela chega ao mundo por meio da revelação. Ela chega ao mundo através de Jesus Cristo. Não vejo de que forma... muito embora aí é uma análise bíblica, né? Disse que a alma já existia como um conceito, como uma apresentação nos textos bíblicos, mas a revelação da natureza dessa alma, das suas particularidades, as explicações acerca de sua existência começam nos evangelhos. E nesse sentido é soberbo a quantidade de menções à noção de alma nos evangelhos e no Novo Testamento. É uma questão talvez mais simples, né? O mero fato de que, novamente, porque é isso que precisa ser delimitado, né? O mero fato de esse conceito não ter sido explicitado não significa que os indivíduos não encaravam nessa medida, né? Na medida que elas tinham uma relação personalíssima com Deus. A gente percebe isso porque em alguns momentos essa relação foi personalíssima. Percebe isso porque, por exemplo, a relação entre Noé e Deus foi personalíssima. Porque literalmente ele era o único indivíduo daquela comunidade que estava, de fato, sendo acolhido por Deus naquele momento e determinado como bom. Por exemplo, uma apresentação muito importante. Faça um favor para mim, pesquise. Vou passar um trecho para gente ler aqui. Pesquisar o quê? Ok. Gênesis 18, do 23 ao 32. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não farei justiça o juiz toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: esta hora me atreviu a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá para aqueles 5 toda a cidade? Eu disse: não destruirei, e se achar ali 45. Estou ainda a falar-lhe: se porventura se acharem ali 40, ele disse: não o farei por amor aos 40. Disse mais: ora, se não o Senhor... Aí desce ele fala de 20, aí desce ali. Disse mais: ora não se ir o Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. Se porventura se achar ali 10, disse: não a destruirei por amor aos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou o seu lugar. Vai pro próximo. É só isso. Ah, tá. Ok. Segue, né? Pode seguir. Clicou no 219? Aham. Não carregou ainda não? Não, agora foi. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se sem conta e inclinou-se com o rosto da terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite e lavai os vossos pés. De maneira vos levantares e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete. Cozeu bolo sem levedura, e comeram. E eles se deitassem e cercaram a casa e o homem daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: veja que Ló está contra toda a comunidade. Onde estão os homens que cativeram essa noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. Então saiu a Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não faça mal. Eis aqui 2 filhas eu tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vê-las lá trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esse homem, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar. Aí a noção de indivíduo, né? E quereis ser juiz em tudo?
Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremassaram-se sobre o homem e sobre Ló. E aproximaram-se para roubar a porta. Aqueles homens, porém, entenderam sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa. Fecharam a porta. E feriram e seguiram os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. De maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, teus filhos, todos quanto tem na cidade. Tira-os fora do seu lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros que haviam de tomar as suas filhas e disse: levanta-vos, sai desse lugar, porque o Senhor destruiu a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-se, toma tua mulher e teus filhos estão aqui para que não pereçam da cidade. E porém demorava-se, e aqueles homens pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas. Sendo os homens misericordiosos, tiraram e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa para o monte para que não pereças. E Ló disse: ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. O teu servo particular. Amor, tá na frente da tela, eu tô lendo. Então o que acontece, gente? Aí eu vou parar de ler, já que eu tô lendo bastante. A mesma coisa acontece quando acontece uma guerra entre, se não me engano, tá? O povo de Israel e os filisteus, em que 2 mulheres dão de alimento aos indivíduos que estavam entrando. Isso é comum no Velho Testamento. Então, assim, esse é o tipo de apresentação que dizer que surgiu, que não existia naquela época, né? Não existia na antiguidade, é difícil. É difícil. E, de novo, é difícil até mesmo no Egito. No Egito, por mais de uma vez, Moisés foi achado como o único justo. Isso é difícil. Mas, de novo, para afirmar isso aí, ele vai negar a própria ideia de que a Bíblia seja uma fonte fidedigna dos fatos. Aí, realmente, perde-se de uma forma muito clara boa parte das conexões com a noção de subjetividade na era antiga. Aí é uma questão complexa, mas há isso na Bíblia. Há a noção de exílio, há a noção de... essas noções existem. E, teoricamente, estão se dando ao mesmo tempo do que nessas comunidades. Então, é difícil, né? Difícil. Muito bem. Isso, gente, é já em Gênesis. Não se tem notícia nessas sociedades, ainda que por vezes, na falta de melhor termo, várias terminologias dessas sociedades são traduzidas por nós como alma, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A eternidade, assim, o não morrer nas sociedades do Oriente Antigo, da Mesopotâmia Antiga, só é possível de ser atingido de 3 formas, tá? Registrar grandes feitos, né, de forma que esses feitos fossem palpáveis, sentidos pelas gerações futuras, né? Erguer imagens que permanecessem o tempo todo. Então o indivíduo ele continua a existir, os indivíduos continuam a existir, não porque a sua alma ascende a qualquer esfera transcendente ou permanece ou coisa do gênero, mas simplesmente porque as imagens físicas do indivíduo estão lá. Isso é tão interessante. Tanto imagens como nomes, tá? Revoltas que ocorreram nas sociedades ali do Oriente Antigo contra determinadas personalidades que já tinham morrido do passado, com relação à dinastia, por exemplo, de um determinado rei, se o quisermos chamar assim, o faraó, no caso do Egito, você derrubava o faraó e você punia toda a descendência anterior, riscando os nomes das estátuas, ou mesmo as faces das estátuas. Isso era entendido pelos egípcios, pelo pessoal do Oriente Antigo, como matar a pessoa, ou seja, destruir aquelas imagens sensíveis, palpáveis daqueles indivíduos que continuavam existindo. E ainda assim, a gente só vê isso
no caso de reis, no caso de faraós, que eram indivíduos que personificavam a comunidade, né? Indivíduos. Se personificava a comunidade, não poderia estar dessa forma, né? Que personificavam a comunidade. Eu quero ouvir qual é a terceira forma. É arte sabida, assim, por exemplo, o faraó era visto no Egito. Mas o método mais básico de ascender, por assim dizer, a eternidade era ter filhos. Né? Era o método mais simples e básico, ter filhos, ou seja, o indivíduo com aquele sobrenome não é o... Era ser filho, ele falou? É arte sabida, assim, por exemplo, o faraó era visto no Egito. Mas o método mais básico de ascender, por assim dizer, a eternidade era ter filhos. Né? Era o método... Ter filhos. Gente, Ter não. filhos. Não. Gente. Um exemplo óbvio. Jó. Abre, por favor, Jó. Relato do Jó. Pensando no Google. Gente, como assim, gente? Não, eu tô pedindo o relato, o momento que ele começa a confrontar Deus. É um momento dentro do livro de Jó, acho que é capítulo 12, 13, em que ele começam a vir os amigos de Jó conversar com ele. Deixa eu ver se tem no YouTube. Deve ter uma animaçãozinha. Recorde não pode. Eu vou achar o trecho. Aqui, 38. É o 38? Tá. 38 de 1 a 11. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Irão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia respondido por aqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Respondeu Eliú, filho de Baraquel, Buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, vós sois idoso. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Para que não diga da sua sabedoria, Deus derrubou, e não há homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Eu me perdi na palavra que eu ia falar aqui. Você não tá ouvindo uma voz? Tô ouvindo, lógico. Tá me esquecendo desde o momento. O que acontece? Se vocês depois puderem olhar com calma, Jó de 32 a 39, tem uma apresentação muito significativa da apresentação de Jó, que expõe, e é principalmente em Jó 38, eu acho que vale a pena ler o primeiro trecho do Jó 38, que diz o seguinte, Jó capítulo 38. Sobra nada pro Beta, ele só ignorou, sabe? Tudo bem, Que Malboro? ignorei. Não ignorei o Malboro, não, pô. O Malboro tá se chamando. 38, vai. Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é esse que esclarece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem e pergunta-te-ei: Tu me ensinarás. Aí preste atenção, como a construção é particular, como é voltada a ele, como é a explicitude da tensão entre o indivíduo e a eternidade. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão afundadas as tuas bases? Ou que assentou a tua pedra na esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente contavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando ele se rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por tua vestidura e a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se passará o orgulho de tuas ondas.
ou desde os teus dias, desde a ordem à madrugada, ou mostraste a alvo o seu lugar, para que pegasse as extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos delas, e se transformasse como barro sob o selo, e se pusesse como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebraste. Ou entraste tu até a origem do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se ti as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste à largura da terra. Faze-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho onde mora a luz? E contra as trevas, onde está o seu lugar? Para que tragas aos seus limites, para que saibas ver a tua casa. De certos tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos seus dias. Onde traz tu até os tesouros da neve e os tesouros da saraiva, que retém até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? E Jó continua fazendo essa apresentação e expondo a forma por meio do qual o Jó era um pequenino, um nada. E ele se colocava como uma figura que deveria encarar a eternidade. De novo. Para ele fazer isso, ele precisa. O Guilherme Souza falou que é só para compreender os símbolos. Não, isso é falso. Ele está o tempo inteiro enunciando Jó como indivíduo. Ele está o tempo inteiro, na verdade, explicitando quão fraco ele é. Você pode ver, inclusive, que quando o Jinchukuro fala brincando, né? Ele mogou o Jó, porque é Jó que está sendo feito pequeno. E é um indivíduo em particular que está sendo feito pequeno. E é esse indivíduo que está sendo estabelecido... É esse Jó que está sendo estabelecido como indivíduo. Aí você pode dizer, não, mas é falso. Você pode dizer que o texto de Jó não representa, de fato, um registro histórico confiável. Ou que ele foi construído mais tarde, já por uma tradição rabínica. Você pode dizer muitas coisas, que é o que geralmente é feito, tá? Geralmente, principalmente em alguns relatos, sabe, como é o caso de Jó, que não tem um acontecimento específico, algo que possa se amparar, eles são só rejeitados pela historiografia. Mas isso está na Bíblia. E supostamente isso aconteceu muito antes, né? Supostamente, isso aconteceu inclusive antes da constituição do povo de Deus. Jó, não sei se vocês sabem, ele é anterior à constituição do povo de Deus. Porque ele foi, em algum momento, achado como o único homem justo na Terra. Então, assim, não. Não é o caso. Agora, claro. Você que não é cristão, você pode estar olhando isso e dizendo, porra, mano. Eu não vou desempatar. Eu tô com essa questão, eu não vou desempatar o Miorim e o Gustavo Machado por causa da Bíblia. Ok. Pode dizer isso. Pode dizer não. Se eu tiver que... Entre o Gustavo Machado e a Bíblia, eu escolho o Gustavo Machado, tá tudo bem. É uma opção sua. Mas os indícios estão ali. A noção de individualidade tá ali. A noção de individualidade tá sendo repetida várias vezes. É por isso, inclusive, que a gente estabelece a noção da civilização ocidental como uma civilização judaico-cristã. Porque é nesse sentido que os princípios civilizacionais já estavam contidos desde antes, desde os textos hebraicos. A Bíblia pode ser parcialmente confiável, mas você acredita que é fidedigna, sem um argumento muito forte para essa defesa. Não, mas eu não preciso... Veja que a Bíblia poderia ser até falsa, entende? É isso que não tá ficando claro. Na verdade, ela precisa ser confiável, mas ela não precisa ser inspirada. Para que eu esteja certo, basta que ela seja uma fonte confiável. Ela não precisa ser a palavra de Deus para que eu esteja certo nessa argumentação. Basta que, de fato, esse povo tenha estabelecido essas raízes dessa forma. Que isso represente a forma como esse povo encarou a si mesmo. E não um texto, como muitos dizem, né? Que os textos hebraicos eles foram textos que, ao invés de terem sido feitos enquanto o povo judeu ia se desenvolvendo, eles foram feitos depois. Isso é uma afirmação muito clássica. Então, eles seriam, na verdade, o final da antiguidade. E não textos antiquíssimos, né?
Isso é uma possibilidade? É realmente possível. Só que eu acredito que não é o caso. Entende? Eu acredito que a Bíblia foi um texto construído e que a gente está falando aí de 3.000 a.C., 4.000 a.C. Tá bom? Tem uma boa que é Gênesis 16, quando Agar, escrava egípcia de Sara, foge, o anjo do Senhor vai no encontro dela. É verdade. Cara, tem várias apresentações. Várias. A gente pegar Gênesis, só Gênesis, que acontece a princípio num tempo mais antigo. Só isso já seria o suficiente. Repito, eu conheço já a posição do Gustavo. Eu tenho certeza que ele vai dizer isso. Ele vai dizer que esses textos são, na verdade, o final da antiguidade. E eles são moldados para representar certas pretensões dessa comunidade, como uma comunidade que estava sendo afastada e atacada pelos egípcios e por outros povos e que queria afirmar sua própria identidade nessa relação. E aí, isso deixa de ser um texto confiável para mostrar a identificação do indivíduo e passa a ser um texto projetado para mostrar que sempre houve essa identidade judaica, mesmo quando você estava sob exílio. E aí é um texto literalmente construído, é um texto com mais intenções, voltado a enganar o povo, que é o que o Gustavo acredita. Ou voltado, pelo menos, a explicar relações simbólicas e místicas que esse povo tinha com Deus, sem necessariamente explicitar eventos que aconteceram. Mas, de novo, se pra aceitar o que o Gustavo tá dizendo eu tenho que negar a Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Entendeu? Pra mim é muito claro, e assim, eu espero que todos que estão ouvindo aqui estejam entendendo que aquilo que o Gustavo tá apontando como não tendo exemplos, eu estou apontando na Bíblia exemplos. E por que eu estou escolhendo a Bíblia? Porque é um texto que, uma parte de nós, por exemplo, eu poderia ir até o Ordem Histórica, do Eric Wagner, que é um conservador, que ele de fato tenta demonstrar a essência de certos conceitos, como família, indivíduos já no início, no processo mesopotâmico, no próprio Egito. Ele tem 2 livros só sobre Egito. A gente poderia ele, mas eu prefiro a Bíblia porque a Bíblia é um texto mais famoso e porque nós, como cristãos, a maior parte de nós é cristão no Brasil, acreditamos que é um texto inspirado e que ele está correto. Eu prefiro ir por esse caminho, mas era possível argumentar através do Eric Wagner e fazer uma reapresentação nessa medida.